Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Vitor e hoje eu vim trazer o nosso projeto integrador referente ao semestre 5 e 7, formação de consultores, uma consultoria Lean na Laticínio Souvenir. Os integrantes aí do nosso grupo é o Gustavo, o Juan, a Lilian, o Luan, o Nicolas e eu. O nosso professor orientador e especial aí na participação desse projeto é o Deide Clare. Bom, o contexto e diagnóstico inicial aí do nosso projeto. Foi feita uma realização de visita, né? Você ia ao Gemba para coletar os resultados necessários para que você consiga desenvolver análise, medições, melhorias e o controle das melhorias. Então a gente foi nos setores de envase e embalagem para observação dos processos produtivos. É muito importante você ir ao Gemba. Se você não vai ao Gemba, você não entende as dores e os diagnósticos necessários de onde você consegue atuar e otimizar os processos, beleza? Foi feito registro de tempos de ciclo. Os tempos de ciclo compõem o lead time. E aí a gente conseguiu observar paradas de máquinas, fluxo de material e quais foram aí os desperdícios identificados. Paradas não planejadas da máquina de envase, normalmente 8 horas por mês, movimentação manual excessiva, com operadores percorrendo até 600 metros por dia, e um nível de conformidade aí do 5S em 60%. Tá? Esse foi o diagnóstico inicial e tem muita ferramenta aí do Lean e do Six Sigma. Se a gente aplicar as duas juntas, a gente consegue trazer melhorias aí perceptíveis. Quais foram as ferramentas aplicadas? Matriz de impacto e esforço, diagrama de Chikawa e o VSM, aí, o mapa de fluxo de valor, né, na língua brasileira, do estado atual. Mas cabe aqui SMED, TPM. O SMED aí é a diminuição do tempo de setup, né? Eu transformar os meus tempos internos em externos. O TPM é envolver todo o time e planejar uma cultura, assim como é o 5S, dentro da manutenção. Bom, e qual foi o diagnóstico? A gente aplicou a matriz de impacto e esforço para saber quais são as causas que a gente conseguiria priorizar. Baseado em critérios, a gente identificou falha na máquina de envase e movimentação manual excessiva. Impacto, esforço e o I/E. E aí a gente conseguiu achar a prioridade. Tá? Justificativa. Falha no envase, elas afetavam a produtividade / qualidade. Né? A movimentação gera risco ergonômico, mas é uma solução de baixo esforço. Então, isso aí foi o critério para a gente escolher o problema a ser atacado. Tá? E qual que é a nossa proposta de melhoria? Manutenção autônoma. Checklist diário, regulagem de pressão, limpeza de bicos, lubrificação, treinamento pré e pós-turno com painel visual. Isso aqui traz muito do TPM, né? A manutenção produtiva total. Isso traz uma ideia de uma cultura na manutenção, tá? E isso envolve até a alta gerência. E a segunda parte foi a redução da movimentação manual, introdução de carrinhos ergonômicos, reorganização de layout projetado em SketchUp, programa 5S para padronizar local de ferramentas e insumos, tá? E qual foi o nosso plano de ação? 5W, 2Hs. Os 5 porquês, tá? What, why, where, when, who, how e cust. How cust, quanto custa, tá? É os 5W, os 2H. Qual que é aí o nosso plano, tá? Manutenção autônoma. What, checklist e treinamento de operadores. Why, por quê? Reduzir paradas e retrabalhos. Where, onde? Setor de envase. Quando? De julho a setembro de 2025. Quem? Setor de produção e manutenção. Como? Treinamento de painel visual. O custo elaborado aí para os painéis, que inclui monitor, as planilhas, desenvolvimento do time, R$ 2.500. Layouts e carrinhos, né? Reorganizar layouts, carrinhos ergonômicos. Isso é o quê? Por quê? Why? Melhorar a ergonomia e eficiência de fluxo. Where? Embalagem e paletização. When? Entre julho e agosto de 2025. Como? Engenharia, operações e segurança. SketchUp, programa 5S, compras e realocação. Tá? O RU, nesse caso, é interessante, porque você envolve aí o papel da engenharia, tá? E inclusive com papéis do engenheiro de segurança, dos operadores, para a gente conseguir projetar aí um layout em linha reta. E como? Tá? Usando SketchUp. O SketchUp foi inclusive um
programa que a gente conheceu na aula do professor Deitcler, de projeção aí de planta, né? Muito usado na arquitetura, mas é muito viável dentro da engenharia de produção. O programa 5S, esse é muito bom para você cultivar uma cultura que preza o desperdício, que preza reduzir os custos de movimentação, de transporte, de superprodução, o custo intelectual. Então isso aqui é muito interessante. E aí a gente tem um custo maior, porque envolve profissionais mais qualificados, e o raw cost para nós é R$4.000, tá? Execução simulada. Manutenção autônoma, checklist aí com 8 itens, pressão, limpeza, lubrificação. A simulação de inspeções, né, pré-turno e pós-turno, é aquela ideia do SMED, eu trazer os problemas internos. Internos são problemas que a máquina tem que parar, para problemas externos eu consigo resolver sem ter que parar a máquina. Reorganização ergonômica, redução de 50% nas distâncias percorridas pelos operadores, testes com carrinhos de plataforma ajustável, medição de tempos de ciclo antes e depois das mudanças. E aí a gente achou os indicadores de desempenho antes, a meta e o simulado, tá? Os indicadores são parada de máquina de invase, índice de retrabalho, tempo de movimentação manual, absenteísmo por esforço físico e a organização visual aí que o 5S proporciona. Então a gente teve a nossa coluna antes, a nossa coluna meta e o simulado, tá? E a gente consegue perceber que a gente teve aí um desempenho muito bacana. A gente conseguiu surpreender até a meta. Por exemplo, a meta da parada de máquina de invase era 4 horas, a gente trouxe para 3,5. O índice de retrabalho era 2, a gente trouxe para 1,8. O tempo de movimentação, que era 1 hora por dia, a meta 30, a gente trouxe para 25. É muito bom vocês também colocarem uma meta que seja alcançável, senão você gera uma expectativa negativa por não alcançar. Então é melhor você ser surpreendido com uma meta mais pé no chão do que você se sentir frustrado por ter colocado uma meta muito difícil de alcançar. Tudo é gradual na vida, então a gente tem que ir colaborando e comemorando passo a passo. E o mais importante disso aqui é o controle. Vai ter que ser feito um trabalho muito importante. Dentro da metodologia DMake, a gente tem definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Porque se a gente não controlar a melhoria, no próximo projeto que for feito, a gente não vai startar, né, não vai iniciar de onde a gente parou. Porque a gente não controlou. Então é muito importante controlar o resultado. Um gráfico comparativo dos indicadores baseado ali no que era antes, na meta e no simulado. Recomendações e conclusão, né? Então, quais são as recomendações? Auditoria 5S mensais, com checklist e verificação rápida. Um piloto real com colhimento de dados em campo por 3 meses aí para a gente validar essas simulações. Escalonamento, eu aplicar manutenção autônoma em outras máquinas críticas. Eu repito o mesmo processo em outras. E aí eu vou ganhando cada vez mais eficiência e redução de custos e, consequentemente, deixo a fábrica mais competitiva no cenário do mercado. Tá? Conclusão, com investimento total inferior a R$7.000, é um custo significativamente baixo pelos resultados alcançados, e o engajamento direto aí dos operadores, a gente reduziu as paradas em mais de 56% e o retrabalho em 64%. E o esforço físico em 58%. Esse projeto, né, na verdade, ele demonstra que com ações simples e padronizadas é possível transformar a produtividade, mas não quer dizer que é simples, que é fácil ser aplicado. Tem que ter um conhecimento muito bom de engenharia de produção, você tem que saber ir ao Gemba e ter uma análise crítica dos processos produtivos, identificar onde estão os desperdícios. Recomendo muito a atuação do Lean Manufacturing e a atuação do Six Sigma. Um complementa o outro. Você, como profissional, tem que dominar essas duas áreas, tá?